Olá, amados, a paz do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Irmã, mas meu marido é adúltero. Ele adulterou porque ele já nasceu assim. E como é que explica isso? Gente, a gente primeiramente tem que conhecer, a questão do adultério mais a fundo, com mais profundidade, para que a gente possa entender o que de fato é o adultério, de onde ele surgiu, da onde ele partiu. Há quem diga aqui, a gente já viu muitos e muitos vídeos aqui, as pessoas dizendo o seguinte: é porque ele é mau caráter mesmo, ele adulterou porque ele é mau caráter. Ok, certo? Ok. Ele adulterou porque ele é safado mesmo, porque ele é isso mesmo, porque não sei o quê. Ok, certo? Mas a gente, quando for olhar essas coisas, a gente tem que olhar o assunto com mais profundidade, Tem que analisar, tem que estudar da onde foi que surgiu aquilo, certo? Da onde, na verdade, a gente tem que descobrir a raiz. O problema das pessoas é que ela não sabe aonde está a raiz do adultério e sai por aí inventando mil e uma situação. Ele é assim porque nasceu assim. Ele é assim porque é isso, porque é aquilo. E não é bem assim, gente. E a gente sabe que biblicamente não é bem assim, O adultério, assim como qualquer outro pecado, ele é um pecado, certo? Ele é um pecado. Ninguém nasceu, uma coisa que eu digo aqui para vocês e que vocês têm que aprender, ninguém nasceu adulterando. Você já viu um bebê adulterar? Você já viu um bebê, certo? Adulterar, Você já viu? Se você disser que já viu, aí a gente vai fazer uma análise. Porque eu nunca vi um bebê que nasceu em adultério. Os pais podem ter adulterado, É aquilo que diz, Em pecado, meus pais me conceberam. Mas não que o bebê, tenha nascido em adultério, Todo ser humano que parte, de Adão e Eva, a gente sabe que todo ser humano nasce contaminado com o pecado, certo? Nasce contaminado. Porém, certo? Na sua inocência ainda, certo? Então, quando a Bíblia diz que ele nasce no seu pecado, não é que ele nasceu com aquele pecado, não é que ele nasceu com aquela doença, certo? Como muitos dizem aí, até entra aqui um pouco dessa questão que diz que tal da maldição hereditária, que nasce no nascimento, como algo que nascesse ali no nascimento, Por isso que eu digo que não existe essa questão da maldição hereditária, não tem nem condição dessa questão da maldição hereditária existir, porque não é algo genético. Maldição, pecado, ele não é genética. O pecado que a gente herdou dos nossos pais, Adão e Eva, certo? Ele não é algo genético, certo? Ele é algo que pode sim vir a ser desenvolvido na gente através de influências malignas, certo? Ali por nossos pais, por nossos tataravô, mas não é algo que nasceu no nosso DNA. Não é o pecado, certo? Que nasceu no nosso DNA. Então ninguém nasce, minha gente, ninguém nasce adulterando. Como também ninguém nasce matando, roubando, certo? Assassinando, fazendo mal ao outro. Ninguém nasce fazendo isso aqui. Ninguém nasce fazendo mal a ninguém, gente. Nenhum bebê, independente se é homem ou se é mulher, nasce cometendo algum tipo de atrocidade ou algum tipo de pecado, seja lá ele qual for. Certo? Isso daí se desenvolve, certo? A questão do pecado, ele é desenvolvido mais por meio da influência,
certo? Por meio da influência humana do próprio homem, certo? Do que literalmente de algo que foi introduzido no nosso DNA, certo? Então a gente tem que analisar, tem que saber, né, da onde foi que partiu. É lógico que você precisa saber por que é que seu marido, por que sua esposa adulterou. Existe uma fonte, né? Existe uma fonte e é nessa fonte, na raiz, certo? Ele não nasceu mau caráter, certo? Ele não nasceu mau caráter, ele se transformou em um mau caráter. Sim, né? O seu marido pode ter se transformado sim em um mau caráter. Ele se transformou em um mau caráter. A sua esposa, ela pode ter se transformado em um mau caráter. Mas da onde foi que surgiu esse mau caráter? Por meio da influência. Existem vários meios de se influenciar uma pessoa, certo? Um pai e uma mãe, ela pode influenciar? Sim. Como um amigo, como um colega, certo? Como a televisão, como o rádio, como, né, testemunhos de vida. Tudo, né, tem o poder de influenciar a gente, certo? Tudo tem o poder de influenciar. Tudo. Então, se seu marido se tornou um adúltero, um mau caráter no adultério, vamos conhecer a história dele. Se a sua esposa se tornou uma adúltera, certo? Uma mau caráter adúltera, vamos conhecer a história dela no profundo, no mais a fundo. O que foi que houve na história dela? O que foi que aconteceu na história dela? Como foi a forma que ela foi influenciada? Porque, de certa forma, né, ela foi ensinada de uma forma errada, certo? E por aí vai. Certo? Alguma coisa influenciou ela a ter aquele mau caráter. Alguma coisa. Alguma situação influenciou ela, certo? A ter aquele mau caráter, né? Que a levou a adulterar. E é aquela questão, o abismo foi puxando o outro. Talvez foi algo pequeno. Foi uma palavra, certo? Foi uma palavra. Foi alguma coisa que ela sofreu na infância, certo? Ele ou ela, né, o seu marido ou a sua esposa, sofreu na infância algum tipo de abuso, pode ser abusos, pode ser outras palavras, ameaças e tudo mais, certo? A superproteção dos pais também, certo? Então tudo isso tem uma história, gente. Toda essa questão, certo? A gente tem história, certo? Né? Ali, até algo superficial, digamos, até uns pais que foram ausentes ali, crianças que não foram educadas pelos seus pais, que não foram ensinadas ali. Então, muita coisa influencia a essa pessoa ter um mau caráter. Não teve bons pais, não teve um pai, uma mãe, de fato, uma mãe ali, certo? Para dar o exemplo, certo? Né? Quantas histórias eu analiso todos os dias aqui, todos os dias, e quando eu vou conversando com a pessoa, a gente começa a entender e compreender por que foi que o marido dela, certo, adulterou contra ela, traiu ela, a gente começa a entender. E eu questiono a pessoa, você sabe mais ou menos como era a educação, né, quando a gente entra ali. Você sabe mais ou menos como era a educação do seu marido, os seus sogros, como era a educação dele, se ele falava, se ele comentava. E a pessoa sempre comenta alguma coisa ali do que ela sabe, né, do que o marido contou para ela, ou de que a própria sogra tenha contado, ou algum familiar do marido tenha contado a ela, e ela começa a me contar. E aí eu descubro ali, pelo que ela me contou, eu consigo identificar ali por que foi que o marido dela adulterou contra ela. Por que ele se tornou adúltero. Por que ele traía as namoradas dele. Sempre ele traía as namoradas dele, né? Porque tem aquela coisa que diga, trair uma vez vai trair sempre, né? Não tem isso? Sim, ok. Né? Então a gente descobre por que aquela pessoa virou esse mau caráter de trair sempre suas namoradas, suas companheiras, por que ele se tornou aquilo dali.
certo? Então vem de influências, muitas vezes vem de influências, certo? A questão da pessoa ter se tornado adúltera, ou de estar cometendo aquele tipo de pecado, independente, a gente está falando de adultério, mas independente do pecado, seja violência, tal, pode ter certeza que veio por meio de influências negativas, dentro da família e até fora, no dia a dia, no decorrer, certo? A pessoa teve mais influências, certo? Não teve paz presente. Isso são inúmeras situações que, se a gente for analisar a questão espiritual, e aí a gente vai começar a entender, a adentrar na questão espiritual, e começamos a entender por que aquela pessoa se tornou um mau caráter, certo? Né? Então, veja, é tudo questões da gente saber o porquê. Então, eu vou analisando ali, a gente descobre por que foi que a pessoa traiu aquela esposa. Às vezes tinha pais, certo? Que a gente sempre tá falando aqui que tem pais que passam a mão na cabeça, nos erros do filho, certo? Isso influenciou o filho também, de certa forma, a cometer o adultério. Certo? Pais que sempre passaram a mão sabendo que o filho errou desde criança, sabendo que o filho errou tal, e sempre tinha os pais ali para passar a mão na cabeça. Então veja que sempre tem aquelas influências que já veio dali. A gente sempre conversa isso aqui, não conversa? Conversamos. Então seu marido não se tornou mau caráter do dia para a noite, gente. Certo? Ele não se tornou um mau caráter do dia para a noite. Foram questões de influências negativas ali. Certo? E a gente tem que ter essa convicção aqui. Tem que ter esse entendimento aqui. Entender que eles não fizeram isso, né? Porque de fato quiseram. Deram brecha? Sim. Deram brecha. Sim. Eu não vou dizer que não. Né? Deram brecha e aí o inimigo entrou e trabalhou naquilo, como eu já disse aqui inúmeras vezes, aquilo que já tinha um mau caráter, né? Aquilo que já estava acentuado no seu marido, o inimigo entrou, certo? E tratou de acentuar mais aquele mau caráter dele, né? Ele já tinha aquela questão mau caráter, aquela influência, né? Ele já tinha aquele mau caráter e o inimigo influenciou muito mais ainda, né? Acentuou muito mais aquela, né? Distorceu, né? E começou a centrar ali naquela questão ali, trabalhou aquilo na vida do seu marido ou da sua esposa, porque eles deram brecha, certo? E ali, né, o primeiro estágio, né, para o segundo estágio se tornou ainda pior do que o primeiro, né? O que diz lá em Mateus, né, se eu não me engano, 40, e o primeiro estágio passa a ser, né, e o estágio, né, e o último estágio passa a ser pior do que o primeiro, certo? Então, ele vai se tornando cada dia mais mau caráter naquela questão ali, independente de que for a área, certo? Mas a gente tem que ter esse conhecimento para não sair por aí achando que o marido se tornou adúltero da noite por dia. Ninguém se torna adúltero da noite do dia. Ninguém se torna infiel da noite por dia, gente. Ninguém se torna, certo? Né, traidor, traidora da noite por dia. Ninguém nasceu traindo. Ninguém nasceu sendo infiel. Ninguém. Isso foi desenvolvido no decorrer do convívio de pessoas, dos pais, certo? E outras coisas. Tem a pornografia. O inimigo foi, certo? De certa forma ali, né? Executando a pornografia na vida daquela criança, certo? E ele, desde os 12, 13 anos, assistia pornografia. Então, tudo veio e aquilo foi tornando aquela pessoa mais mau caráter, certo? Antes ela não adulterava. Com o tempo, ela pode vir passar a adulterar. Certo? Na fase adulta, aquela criança pode vir a adulterar e cometer outros tipos de atrocidade, como a gente vê aí em muitos casos e muitas histórias. Certo? Então é tudo uma análise, é tudo uma questão da gente entender, né? E que a gente precisa ter essa compaixão, essa misericórdia e entender que o marido ou a esposa não faz o que eles fizeram aquilo, né? Ali porque de fato quiseram, mas porque já estava sobre um domínio ali, sim, né? O inimigo dominou de certa forma, né?
e entrou com facilidade, mas não consegue sair, a gente sabe. Mas eu quero estar aqui, a gente já partilhou aqui, já conversou muito sobre esse assunto aqui, né? Em muitos vídeos aqui. Mas o que eu quero acentuar aqui é que você entenda que seu marido, ele não nasceu adúltero. Ele não é mau caráter porque ele quis ser mau caráter, mas porque ele foi influenciado de alguma forma. Quais as formas, quais as maneiras? Só vendo a história dele, só vendo, né, a situação dele ali, né, como ele foi criado, como ela foi criada, certo? Por que eu não me tornei uma adúltera? Eu não me tornei uma adúltera porque eu não fui influenciada no adultério. Por que aquela pessoa, então não existe muito, por que aquela pessoa se tornou e por que há pessoas que não se tornaram adúlteras? Então existe todo um questionamento, gente. Certo? Existe todo um questionamento, né? Existe ensinamentos diferentes, existe conhecimentos diferentes. Então tudo isso aqui, né, no final compromete ali a educação daquela criança que um dia vai se tornar adúltero. Aliás, que um dia vai se tornar adulto, né? E que pode sim vir a ser um adúltero, dependendo de qual foi a forma que foi criado, se nasceu dentro de uma família com características adúlteras, certo? Se tinha na família, tudo isso tem que ser visto, certo? Né? Se tinha na família alguém que adulterou, um avô, um bisavô, certo? Tudo essas questões a gente tem que ver, certo? Tem que saber o porquê do seu marido ter se tornado esse mau caráter, ou a sua esposa ter se tornado uma mau caráter, certo? Então tudo é questão que tá ali vendo, né, dentro de fato, dentro ali, né, da criação do seu marido ou da sua esposa. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é que seu marido não se tornou, ele não é mau caráter, ele se tornou adúltero porque ele quis. Não, ele é mau caráter porque ele quis. Ele é assim porque ele quer. Não. Tem mais a ver com a questão do pecado, com a influência do pecado, do que verdadeiramente com o que a pessoa quis. Certo? Né? Porque ninguém pede uma coisa ruim para si. Certo? Então, veja, é a gente ver aqui, tá bom? Depois a gente vai conversar mais sobre isso, mas é isso aqui para que vocês tenham essa pequena compreensão. Amém? E que Deus abençoe a vocês.